sua Bíblia na carta dos Romanos. O tema de hoje é o esposo exigente. Amém? Amém. O esposo exigente. Nós começamos com o estudo aos Romanos no começo do ano e eu não tenho pressa para terminar, mesmo porque talvez a carta mais importante do Novo Testamento, da Nova Aliança, é a carta de Romanos. Amém? É lógico que nós não iremos passar o ano todo, toda quarta-feira, falando de Romanos, mas iremos, até Deus permitir, nós iremos estar estudando. Provavelmente que até dezembro, talvez nós venhamos findar, mas enquanto isso vamos trabalhando aos pouquinhos, que tem muita coisa boa, inclusive a respeito da graça, da justificação de Deus. Se você quiser saber como que você será salvo, Romanos está em evidência. Aleluia. Amém. Amém. Capítulo... Vou pedir para a pastora tirar essa capa, porque essa capa está parecendo a capa de Bartimeu. Ela fica saindo, a Bíblia fica correndo no púlpito. E a Zuleika fica olhando para mim assim, falando: meu Deus, salve esse homem. Parece mais da capa de José, né? Jesus. Isso parece coisa de Testemunho de Jeová. Não parece aquelas capas? Glórias a Deus. É bênção. Isso. Romanos capítulo 7. Concluímos o capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala: livres do pecado pela graça. E agora iremos trabalhar com o capítulo 7. Amém? Aleluia. Amém. O capítulo 7 ele é composto de 25 versículos. Então, provavelmente, se eu fosse tentar explicar para os irmãos em 40 minutos, não teria condições, porque daí, se eu fosse dividir em 3 partes para ministrar hoje, nós sairíamos aqui bem tarde. Então, vamos fazer igual aquele camarada que pegava as pessoas e... como que era o nome daquele? Jack... Isso, vamos igual esse rapaz aí que a pastora falou. Por parte, amém? Lembrando, querido, antes de nós começarmos a ministrar, a carta aos Romanos, Paulo escreve na 3ª viagem missionária dele. Ele estava em Éfeso. A carta aos Romanos ela foi escrita em 3 lugares diferentes, pela mesma pessoa: em Corinto, na Grécia, e ele termina de concluir a carta aos Romanos em Éfeso, quando ele está retornando para Jerusalém, trazendo consigo uma grande oferta, porque os patrícios de Jerusalém estavam passando grande fome. Era na época da perseguição de Roma, e os cristãos estavam saindo de Jerusalém. E Paulo ele está voltando com uma grande oferta que ele recolhe dos irmãos na Ásia, e agora ele está retornando para Jerusalém. Ele conclui a sua carta ainda em Éfeso. Carta essa que ele se dirige direto à igreja de Roma, porque qual que era o intuito do apóstolo Paulo? Ele passou de 15 a 18 anos na Ásia Menor, e ele evangelizou todos os pontos da Turquia, da Grécia, sendo as cidades de Troa, as cidades de Pérgamo, Tiatira. Então ele fez toda uma evangelização, deixou muitas igrejas abertas, e agora não tem mais campo para ir. O trabalho ali já estava sendo concluído. E geralmente é assim: o Espírito Santo ele nos coloca um certo tempo no lugar, porque ele tem um propósito. E depois que esse propósito é cumprido, geralmente o propósito de Deus é salvar pessoas, é que as pessoas sejam impactadas pelo Evangelho da graça. Aleluia. E a função do apóstolo Paulo era essa: pregar o Evangelho da cruz,
E eu quero falar para você nessa noite que eu e você, nós temos a oportunidade de dar continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo. Glória a Deus. E quando ele fecha o campo na Ásia Menor, ele aponta os olhos dele agora para a Europa. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve no intuito de que a igreja de Roma reconhecesse o Cristo que ele estava pregando. Porque na festa que teve, na festa de Pentecoste, aonde alguns judeus que vieram de Roma se converteram a Cristo, essa igreja foi fundada em Roma, sendo que o apóstolo Paulo não é fundador da igreja de Roma. Então ele escreve essa carta primeiro, se identificando. Era uma forma, a igreja de Roma era uma igreja forte, era uma igreja que já estava pautada na palavra, e ele escreve para Roma, se identificando, segundo, o propósito para que ele estava escrevendo para Roma. Terceiro, ele tinha como intuito de Roma ele chegar na Espanha. Amém? Amém. Então esse é o propósito da carta aos Romanos. Eu costumo falar que a carta aos Romanos é o pico do Everest, é o ponto mais alto do Evangelho. Amém? Amém. Agora nós iremos para o texto. Outra coisa que tem acontecido até hoje, as pessoas acham que o nome do apóstolo Paulo foi trocado. Tem pessoas que falam de Saulo, ele foi chamado Paulo. Não foi trocado, irmãos. Eu já vi pastores pregando a respeito disso. Não foi trocado. É o mesmo nome. Quando ele estava na Galileia, na Judéia, o nome dele era Saulo. Lembra que ele tinha dupla cidadania? Então, lá nas regiões de Jerusalém, nas regiões da Judéia, ele era chamado Saulo. Quando ele chega nas fronteiras de Roma, aí o nome dele lá é chamado Paulo. Então, essa troca é só questão de lugares. Não é que Deus trocou o nome do apóstolo Paulo. Já vi algumas pessoas falando isso, falando, olha, era Paulo, mas Jesus trocou o nome dele, era Saulo, e Jesus trocou o nome dele para Paulo. Não é isso. Amém? Amém. Amém. Capítulo 7, versículo 1. Qual que é o tema dessa noite mesmo? O homem, como é que é? O esposo exigente? O esposo exigente. Não tem nenhum esposo exigente aqui, né? Tem nenhum, inclusive eu. Eu não exijo nada em casa. Quem manda é a pastora. Eu quase não faço nada em casa, não exijo nada. Mas o tema nessa noite é sugestivo para nós. Capítulo 7, começando do versículo 1. Hoje nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6. Ele faz uma indagação no versículo 1. Do 2 ao 4 ele faz uma analogia. E do 5 ao 6 ele traz uma conclusão, dividindo a questão de viver na lei e viver pela graça. Porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Aqui ele está falando dos 10 mandamentos. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Isso aqui ele está fazendo uma indagação e ao mesmo tempo ele está fazendo uma pergunta. Ele está esclarecendo aqui que enquanto o judeu vivesse, ele estava debaixo dos 10 mandamentos. Que ele queira ou não, ele estaria debaixo dos 10 mandamentos. Isso nasceu com meses de idade, já nascia debaixo da lei. E ele traz a lei aqui como um senhor, alguém que dita as regras, mas morrendo essa pessoa fica isento. A lei já não pode mais cobrar dessa pessoa, porque você já viu cobrar alguma coisa de um outro? Você já viu, por exemplo, a pessoa bater na porta de um falecido e falar, olha,
eu vim aqui cobrar as pendências que o seu esposo deixou lá no boteco. Se ele for, ele vai quebrar a cara. Verdade. Por quê? Porque não tem condições. A pessoa morreu, ela já está isenta de qualquer lei determinada para que ela viesse fazer. E ele está usando aqui especificamente a lei judaica. Ele usa essa expressão, porventura, ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei. Quer dizer, eu estou falando com os judeus, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Sim. Aí ele vai fazer uma comparação aqui. Ele faz uma analogia de um casamento. Olha o versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Para entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que nós venhamos entender nessa noite, é necessário nós lermos 2 versículos do capítulo 6. O primeiro está no capítulo 6, só o versículo 1. Porque senão nós não iremos entender esse linguajar do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a Bíblia do judeu era a Torá, era o Pentateuco. Então, geralmente, ele está usando aqui as leis da Torá, as leis que os judeus conheciam muito bem. Mas vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então ele está dando aqui uma ilustração de que aqueles que morreram com Cristo, o pecado já não tem mais domínio sobre ele. O pecado já não tem o poder de levá-lo à perdição eterna. Por quê? Porque quando Cristo morreu, aqueles que creem nele morreram junto com ele. Então, se nós morremos junto com ele, a nossa velha natureza também morreu junto com ele. Glória a Deus. Você pode até errar. É por isso que eu desconsidero, por exemplo, quando alguém nos intitula como pecador. Eu vejo muito pastor pregando, falando, não, nós somos miseráveis, nós somos os pecadores, olha, é só pela misericórdia. Não, irmãos, nós éramos pecadores, nós éramos. O pecador é aquele que vive no deleite do pecado, é aquele que vive da prática do pecado. Então, se nós entendermos que hoje nós morremos para a velha natureza e ressurgimos com Cristo, nós já ressurgimos justificados por Ele. Glória a Deus. É isso que nós temos Amém. que entender. Então eu não aceito esse tipo de pregação, a todo tempo o pastor testificando, o ministro, o preletor falando, não, irmão, você é pecador. Como se Deus todo dia estivesse jogando no nosso rosto, falando, não, você não merece, você é pecador, você é assim. Não. Diz a palavra em Miquéia que ele lançou no mar do esquecimento todas as nossas transgressões. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, peraí, se Jesus ele morreu para que eu fosse livre do poder do pecado, então eu não posso ser considerado um pecador. Eu estou certo ou errado, filhos? Certo. Vamos lá, eu quero ouvir a igreja. Certo. Certo. Porque se eu toda hora estiver falando, olha, eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador, então isso quer dizer que o sacrifício de Jesus não serviu de nada para mim. Bom. Eu tenho que ter na minha consciência que mesmo com o efeito do pecado,
da nossa natureza pecaminosa por causa de Adão, mas através do segundo Adão, que é Cristo, eu sou justificado. Glória a Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém. Amém? Amém. Outro texto está no versículo 6, no capítulo 6, versículo 14. Eu gostaria, se alguém tivesse uma Bíblia atualizada ou a Bíblia viva, lesse para mim, por gentileza. Como está na sua linguagem, pastor? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. O versículo 14, né? Não. Não, é o 14. É o 6, 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Você não é controlado mais pela lei. Que lei é essa? Era a lei de Moisés. A lei que foi entregue lá no Monte Agar, lá no Monte Sinai. Então, aquelas leis e os seus preceitos, elas eram obrigatórias. E as pessoas estavam debaixo. Se você quisesse participar dos benefícios da salvação ou dos atributos de Deus, você tinha que fazer tudo certinho, tudo certo. Mas aí Deus, ele nos pega num contraponto. Por quê? Porque a lei não foi para ser cumprida. A lei não foi para ser cumprida. A lei foi para que nós tivéssemos a certeza de que nós todo o tempo precisávamos de um Salvador. Aleluia. Você quer ver mais ou menos? Vamos tirar essa dúvida? Vamos para Êxodo capítulo 20, onde fala dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Amém? Amém. Eu quero ler só o versículo 15, o 16 e o 17. E quero mostrar para vocês que é impossível alguém cumprir a lei. Alguém ser salvo pelos seus méritos. Alguém ser salvo pelos seus dotes, pelos seus dons. Isso é impossível. Porque, lembrando que aqui ele está falando para judeu. Mas calma aí que vai chegar em nós ainda. Posso ler? Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Quando Deus estabelece esse 9º mandamento, Ele está mostrando para nós que é impossível alguém cumprir. Eu vou explicar por quê. O 9º mandamento é abstrato. As demais coisas você poderia até fazer. É impossível de alguém não cobiçar algo do seu próximo. Todos nós aqui já cobiçamos algo. Automaticamente, quando você cobiça, você já pecou. E se você pecou, você quebrou a regra da lei. E se quebrou a regra da lei, você é culpado. Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 10. Você atropelasse um ponto da lei, você era culpado de toda a lei. A lei jamais salva ou salvará alguém. Tem algumas igrejas que ainda vivem no regime dos 10 mandamentos. Olha, se você fizer isso, Deus te abençoará. Se você não fizer, Deus não abençoará. Se você pecar, você será amaldiçoado. Então isso vai minando a fé das pessoas, ao ponto delas entenderem que por si só elas não têm capacidade. Quantos estão entendendo? Amém. Volta para Romanos capítulo 7. Glória a Deus. Então, não é que alguém, por mais conhecedor, obediente,
inteligente, se ele quisesse cumprir a lei, ele não tinha capacidade. Jamais. Porque quando chegasse no ponto de não cobiçarás, ele cairia. Amém? Amém. Cá para nós, será que ninguém aqui nunca cobiçou nada, irmãos? E ali não é só a mulher do próximo, viu? Ele vai aumentando. Mulher, boi, isso e aquilo, já para dificultar. Porque se fosse a mulher, ficaria até mais fácil, né? Mas aí ele vai acrescentando. Volta para Romanos 7:2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Isso só poderia acontecer, a lei é boa, a lei é perfeita e a lei é santa. Usando essa analogia, usando essa comparação, Andressa, fica difícil. Por quê? Porque como que agora essa esposa, eu estou fazendo a comparação do casamento, vamos trazer para os dias atuais. Mudou alguma coisa, pastor? Por exemplo, a mulher casa, ela está ligada com o marido através do papel, através do juramento. Ela pode entrar em outro relacionamento? Não. Por quê? Não, porque ela tem Ela estava cometendo adultério. Então, ela seria julgada, subjugada, acusada. Aqui era pior, porque se acontecesse isso, havia apedrejamento. Mas mesmo hoje, com todas as facilidades e brecha da lei no Brasil, uma mulher pode fazer isso? Não. Primeiro que ela mesma está se desonrando. E segundo, que é contra a lei. E sabendo, irmãos, que toda lei mundialmente, ela é constituída pelo próprio Deus. Amém. A lei de Deus opera a lei dos homens. Amém. Imagina só, se é uma transgressão para os homens, imagina os olhos de Deus. Verdade. Nós vamos entender aqui no primeiro ponto dessa analogia, essa comparação. Deixa o besouro, irmão. Bichinho voar. Mas se for um marimbondo bravo? Não tem problema. O que acontece? Nessa analogia, existe um marido. Quem que é esse marido dessa história? A lei. É verdade. A lei é o marido. E ela não é qualquer marido. A lei é um marido exigente. E a mulher aqui é uma mulher desastrada. Ela vai fazer comida, derrama comida no fogão. As roupas dele tem que ser impecável, ela queima no ferro no passado. A casa está suja. E o marido está apontando o dedo para você, é burra. Você não sabe fazer nada. Você é irresponsável. Olha só o que você está fazendo. Essa é a lei. E tem gente que gosta. E tem gente que ama ser mandado. Quantas igrejas não faz isso com seus obreiros? Cobram pesadíssimo. Verdade. Irmão, era impossível. A lei, esse marido, esse senhor lei, ele era implacável. E essa mulher agora fica pensativa. Ela fala, peraí, eu casei. Eu não posso matar que eu cometo homicídio. Então, o que teve que acontecer aqui?
já que ela não podia transgredir a lei, ela mesma teve que morrer. Glória a Deus. Ela teve que morrer. Porque esse marido chamado lei, além de ser exigente, ele não inquestionável. Ela não poderia largá-lo. Ela não poderia pedir o divórcio. E ele continuava cobrando. Essa mesma mulher não pode entrar agora no novo relacionamento. E ela conhece um outro homem que tem desejo que ele seja o marido dela. Só que ela não pode, ela não pode ter relacionamento porque é pecado. Ela está cometendo um delito, porque o marido ainda está vivo. E o que Deus fez para que nós, amados, tivéssemos liberdade, não fôssemos escravos do pecado e nem da lei? Ele fez esse papel por nós. Acompanhe o texto. De sorte que será considerada adúltera, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, para que não houvesse mais o aio da lei sobre a vida do ser humano, porque a lei ela mostrava o pecado, mas ela não nos livrava da culpa do pecado. Ela apontava que nós éramos pecadores, transgressores, mas também ela não fazia nada. Então foi necessário que esse outro marido, apaixonado, loucamente, ele tivesse dado a sua própria vida, para livrar essa mulher agora de todo esse peso, esse jugo de sofrimento, de cobrança, de apontamento, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Então o que acontece? Não morre o marido, morre a mulher, morre a esposa, porque ela não poderia, sendo viva, contrair novas núpcias. E parece aqui que nós entendemos aqui quem que é o esposo da história. Qual que é o esposo da sua mulher nesse novo relacionamento? Esse esposo é Cristo. Glória. O penhor da nossa graça. Aleluia. Olha só que interessante. Assim, meus irmãos, quando ele fala assim, isso era a situação que nós encontrávamos. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu não sou judeu, então eu não estava debaixo dos 10 mandamentos. Acredite no que eu estou falando. Os 10 mandamentos não foram feitos só para judeus. Os 10 mandamentos era obrigação cumprir todo ser humano, se quisesse, porventura, ter chance de se livrar. Mas pastor, e quando a lei não foi instituída, como é que se fazia? De todo jeito, Deus encravou a lei dele nos nossos corações. Porque, Júnior, todas as vezes que eu olho uma árvore balançando, o vento, as ondas do mar, a mudança do tempo, eu tenho que estar convicto que não é a mamãe natureza que faz isso, mas existiu alguém, um Criador, alguém muito poderoso, aleluia, que fez todas essas glória coisas. a Deus. Então, diante dele, dificilmente eu não ter culpa diante de toda essa grandeza. Diz o salmista que ele se revela
com a sua glória nas coisas desse mundo. Glória. Um pouquinho, vamos para Romanos capítulo 1. Nós iremos ler capítulo 1, versículo 18 ao 20. Porque você pode pensar e falar, não, mas eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver com isso. Mas antes da lei, Deus, ele já se revelava ao mundo através das coisas visíveis. Ou você acha que alguém pode fazer uma árvore balançar do nada? Ou você acha que as estrelas dos céus estão por acaso lá? É obra do acaso? Nada. Alguém fez isso. Glória a Deus. Alguém que é a existência de tudo, de todas as coisas que existem. Mas vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Através de quê? Através de tudo que eu estou declarando nessa noite. É difícil de entender? Mesmo você não sendo crente, quando você olha para as coisas em volta, é fácil de entender que existe alguém que as criou. E esse alguém é Deus. Amém. Amém? Amém. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então ninguém pode chegar diante de Deus e falar, olha, Senhor, eu estou exemplo disso. Eu nunca fiquei sabendo, ninguém falou de Jesus para mim. Ninguém falou na época de Moisés. Moisés não falou para mim dos 10 mandamentos. Ninguém. Isso é que o apóstolo Paulo fala. Por isso todos se tornaram indesculpáveis. Até o ateu está no meio. Então você não pode chegar falando que não existe, que você não sabia, não. Deus, ele escancarou a sua glória, manifesta em tudo que nós enxergamos. Até o nosso ar, até o seu oxigênio, Ele te deu. Aleluia. Volta para Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Sabe aquela vida opressora? Aquela vida por causa da religião, da lei, que nós fazíamos por obrigação, fazíamos para não sermos julgados, para nos tornar pessoas justas. Agora não há mais necessidade. Não há. Porque não é por aquilo que nós demonstramos na questão religiosa. Mas agora frutificar para Deus é ter uma vida mansa, é ter uma vida produtiva espiritualmente, é ter uma vida controlada, é ter uma vida de obediência por amor, é você amar ao próximo como a si mesmo, sem ninguém falar, olha, você tem que fazer isso. Mas essa morte e ressurreição com o novo marido, mesmo exigente, esse marido ele nos enche de graça, ele nos enche de amor, ele dá a sua própria vida por nós, e ele mesmo ressuscita, para que nós venhamos crescer em novidade de vida. Aleluia. E aqui vai uma palavra dura para nós nessa noite. É impossível alguém que teve um encontro com esse novo marido, para
ter uma vida de mesmice. Irmão, aquele que está em Cristo, ele frutifica. Glória a Deus. Ele produz. Amém. Ele cresce. Amém. Ele tem prazer. Por quê? Porque ele Aleluia. está frutificando para Deus. Amém. Tudo que ele faz, ele tem prazer naquilo que faz. O que eu tenho visto de crente ranzinza, de crente mal-humorado, de crente que só pensa no seu próprio nariz, no seu próprio umbigo, não se preocupa com o próximo. Aí chega na igreja, a pessoa é santo demais, participa de campanha, sobe no monte, desce do monte, mas não frutifica para Deus. Frutificar para Deus já começa abrindo o coração para que o fruto do Espírito, ele penetre dentro de mim, sabendo que as atitudes que eu tomava antes, eu não tomo mais. Por que eu Glória não tomo? Por causa da lei? Não, por causa do novo marido que se entregou por mim. Glória a Aleluia. Deus. Eu não peco, não é porque eu não posso, eu posso pecar. Mas por que eu não peco? Porque alguém deu a vida por mim e me amou primeiro. E eu sei que se eu pecar, eu vou desagradá-lo. Se eu pecar, eu vou colocar o nome dele em evidência, envergonhá-lo. Aleluia. Eu não peco, não é porque... Irmão, quem me impede de ir num bar e encher a cara? Quem me impede? Ninguém, o dinheiro é meu. Nada, é verdade. Mas por que eu não faço isso? Porque o novo marido me deu vida. Glória a Deus. O novo marido colocou uma aliança no meu dedo. O novo marido me lavou com o seu sangue. Aleluia. O novo marido me justificou. Glória a Deus. Aquele marido que não prestava, me acusava, ele já não faz mais parte da minha vida. Mas esse novo marido agora cuida de mim de uma forma especial. É ele que lavou minhas feridas quando eu estava no pecado. É esse marido que o apóstolo Paulo está falando. Eu morri junto com ele e ressuscitei também junto com ele. Então as minhas atitudes têm que ser diferentes. Amém? Amém. E aqui nós concluímos. Versículo 5 e o 6. Porque quando vivíamos está onde? Passado. Então, lembra do que eu falei, que eu não me considero pecador? Porque nós éramos pecadores, mas agora somos lavados com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros. Eu vou explicar da minha forma. Amém? Para nós entendermos isso. Por exemplo, quando você é cobrado para não fazer algo, você é até obediente, mas que dá vontade de você descobrir por que você está sendo cobrado para não fazer isso. Dá. É o exemplo, por exemplo, de um prédio de vidro, todo de vidro espelhado, está lá limpinho, e daí o pessoal passa, nem vê aquele prédio. Nem vê. Aí no outro dia passa um pessoal lá e tem uma faixa. Não jogue pedra. O que é que vocês acham que vai acontecer, irmãos? Vamos jogar. Jogar. Por quê? Porque nós somos assim. A lei, ela estimulava. Ela mexia com os nossos membros para que o povo pecasse. Porque ela não ajudava, mas ela apontava o teu pecado. Ela não livrava você do pecado, mas ela falava, ela apontava, olha, você está errando. E você não conseguia, irmão, tudo que é o namoro, quanto mais escondido, mais gostoso. Olha, namoro escondido, quando não é escondido, não é tão floreado. As coisas erradas parece que chamam mais atenção. A lei, ela apontava, o povo de Israel continuava pecando. O povo para gostar de pecar. Eita, irmãos. Até hoje. A fim de que frutificarem para a morte. Aqui tem dois significados. Aqui está falando morte, distanciamento de Deus. E aqui está falando de destruição do seu próprio corpo. A pessoa que começa a transgredir, pecar, errar, qual que é o final dela?
Qual que é o final? Morte. Morte. Primeira, morte espiritual, distanciamento de Deus. E segundo, morte física. Vai falar para o fumante que ele vai morrer fumando. Ele vai falar: é você que paga o meu cigarro? É você que dá dinheiro para ele no mercado? Então a lei, ela realçava, ela estimulava as pessoas a pecarem. Fica de pé, filhos. Glória. No versículo 5 ele fala: essa é a vida de quem quer viver com o primeiro marido. Essa é a vida. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Conhecia a lei, mas não obedecia a lei. Por quê? Porque o pecado, ele tem o poder de destruir o homem, por mais que ele seja conhecedor. É por isso que Jesus teve. Se você soubesse o sacrifício, o valor do sacrifício de Jesus Cristo, talvez você seria mais apaixonado pela igreja. Porque o sacrifício dele nos deu vida e vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto. Agora, porém. Olha o porém, pastor. Porém. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito. Esse espírito aqui é o Espírito Santo. É que o escritor aqui, nessa linguagem, ele errou. Teria que ser letra maiúscula. Verdade. O Espírito Santo. E não na caducidade, na velhice da letra. A letra aqui é os 10 mandamentos. Então, todo cristão que vem, que tem um relacionamento com o segundo esposo, que é Cristo, ele vive uma nova vida. Não combina um crente com a velha vida. Porque as pessoas vão ver de fora. Você pode até falar: olha, puxa vida, olha, eu sou crente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não é você que tem que falar, irmãos. Não é você. Se realmente você vai viver em novidade de vidas, o próprio Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai te conduzir a isso. As tuas atitudes não serão quando você estava na caducidade da letra, debaixo da religião, dos mandamentos, das obrigações. Mas essa novidade de vida é coisa nova, é vida do Espírito, amor, gratidão, domínio próprio, perdão, misericórdia. Tudo isso faz parte de uma novidade de vida. Aleluia. É por isso que o cristianismo é diferente das demais religiões. As demais religiões, elas fazem isso, elas falam isso. Pode fazer. Você fazendo está tudo certo. O cristianismo é diferente. O cristianismo, alguém fez por você. Alguém já pagou por isso. Aleluia. A religião, ela te cobra metas. Deus, ele só te pede fé. Aleluia. Que você creia que o sacrifício de Jesus Glória a Deus. é único. Aleluia. Amém. Aleluia. O marido exigente foi embora. Não faz parte mais da tua vida. E esse novo marido amoroso, bondoso, que deu a sua vida, habita dentro de você. Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Glória. Eterno e amado Deus, eu quero, meu Senhor, te glorificar. Eu quero te exaltar, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Amém. Porque não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos, Senhor, na autonomia, na liberdade da graça. E essa graça é favor imerecido. Essa graça é personificada. Essa graça tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. Muito obrigado, meu Senhor, porque nos tirasse do cativeiro da lei e da acusação
e nos desse uma nova vida. Nos enchesse com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade. E que nós venhamos, meu Deus, entender isso nesta noite. Que não é mais o pecado que opera em nossa mente. Não é mais o pecado que nos controla. Não é mais o poder do pecado que nos domina. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. E se estamos debaixo da graça, Senhor, nós podemos cantar, nós podemos salmodiar, nós podemos te agradecer, nos alegrar, porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que estão em Cristo Jesus vivem à sombra da cruz. E a cruz está vazia, Pai. Glória. Muito obrigado nessa noite. Aleluia. Adoro esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Deus. Podeis assentar. Obrigado, Senhor.